Tudo bem com você? Aqui é o professor Oswaldo e hoje nós vamos falar sobre por que os Estados Unidos não entraram em guerra ou na guerra contra a Rússia. Fica aqui e você vai entender um pouco mais a respeito desta guerra da Rússia contra a Ucrânia. Só para lembrar você, a Rússia tem mais de 6 mil ogivas nucleares, ou seja, bombas nucleares. Portanto, o país é considerado, em número absolutos, o que mais possui armamentos nucleares. Só isso já é o suficiente para que a Europa repense nas suas atitudes contra a Rússia. Beleza? Bom, Estados Unidos e Rússia, né, são os países com as maiores forças armadas do mundo, né? Isto não é novidade para ninguém, né? Eles também têm ou detêm ali os maiores arsenais nucleares, né? Mas afinal, por que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, né, não declara guerra contra a Rússia na invasão, né, da Ucrânia? Bom, a gente vai discutir três pontos, né? A capacidade da Rússia, né, e temor de consequências de uma escalada global, né, desse conflito. Dois, papel da Rússia na economia global e também na Europa, inclusive por causa do gás natural, ou seja, do fornecimento de gás natural, por exemplo, para a Alemanha. 3. Ucrânia, ela não está na OTAN, na Organização do Tratado do Atlântico Norte. Membros, né, dizem que reagirão a qualquer ataque à aliança e que vão seguir enviando aí armas para o país invadido, sem, porém, envolvimento direto no confronto, porque não são bobos. A gente manda arma, você se vira, meu querido. Tá entendendo o que eu quero dizer? Bom, então a gente vai agora buscar por que a capacidade da Rússia, né, nuclear. Bom, segundo uma pesquisa do Instituto Internacional de Paz de Estocolmo, realizada em 2019, os russos ainda possuem em torno de 6 mil ogivas nucleares. Isso em números absolutos. O arsenal coloca então a Rússia aí como o país com o maior total de armamentos nucleares, né, de acordo com o CIPRI. Bom, como observou, né, a comentarista de uma TV, ela que diz o seguinte, que se a Rússia e os Estados Unidos acionassem suas armas nucleares, eles teriam poder para destruir o mundo 11 vezes. Imagine isso aí, destruir o mundo 11 vezes. E por isso, né, a escolha inicial americana, juntamente com os países, né, que fazem parte da OTAN, é enfrentar a guerra aplicando sanções econômicas contra o Kremlin. O mesmo Kremlin que já disse que tem em torno de 400 bilhões para suportar aí, né, as sanções econômicas. Os Estados Unidos, né, usaram suas armas nucleares, como você sabe muito bem, contra o Japão na Segunda Guerra Mundial, nos bombardeios atômicos, né, de Hiroshima e Nagasaki. Ou seja, o número total de mortos nos bombardeios não é conhecido, mas acredita-se que foi em torno de 140 mil habitantes da população, tanto de Hiroshima, né, que morreram ali na explosão, e que foram pelo menos 74 mil vítimas em Nagasaki. A Rússia, para que você saiba, ela é também um dos países que mais investe em tecnologia, além, logicamente, de armas. O exército russo começou o ano de 2021, né, a produção em massa de tanque T-14 Armata. Esse veículo é um dos mais tecnológicos do mundo, ou seja, ele tem mais assim, uma adaptabilidade ao terreno, mísseis potentes e maior alcance, né, do que o seu anterior, o chamado T-90, além de poder chegar aí até a 90 quilômetros por hora. Então esse é o poderio da capacidade russa. Os Estados Unidos também envolvido em alguns conflitos, né, desde o final da Guerra Mundial de 45, né, como a Guerra da Coreia em 1950, né, Guerra do Vietnã em 59, Guerra do Afeganistão, né, em 2001, a Guerra do Iraque em 2003. No entanto, são mais de 80 anos desde que os Estados Unidos declararam, né, guerra oficial contra alguma outra nação, né, e essa decisão passa então pelo Congresso americano, o que faz com que o Biden não entre assim na jogada de cara. Uma outra questão que tem que ser levada em consideração, o peso econômico da Rússia. Bom, um dos aspectos levados aí em consideração pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, é que a Rússia é quem exporta gás natural para a Europa Ocidental. Ou seja, a partir do momento que algum país tentar frear a capacidade russa de exportar gás e petróleo,
vai, ou seja, impactar diretamente em países como, por exemplo, Alemanha, França e Itália, que dependem do recurso para aquecer os seus lares. Ou seja, é um bem que a própria Alemanha, né, se coloca contra a Rússia, mas na hora que você fala sobre sanções, ela fala: opa, peraí, talvez a gente tenha que pensar uma outra forma, né? Nesse sentido, Vladimir Putin tem, ou seja, uma posição relativamente confortável, né? São as análises feitas aí, né, por professores de relações internacionais que destaca esta questão, esta posição, né, desse relativo conforto de Vladimir Putin ao oferecer, né, ou aliás, ou fornecer o gás natural para a Alemanha, França, né, e Itália. Então eles têm que pensar duas vezes antes de qualquer ação de embate. Ficam apenas nas sanções econômicas e também, né, não permitir, né, o voo, né, no espaço aéreo daquele país em questão. Para alguns especialistas, as sanções econômicas impostas à Rússia diante da invasão ao território ucraniano ainda são pouco efetivas, ou seja, para deter ou frear, né, o impulso de Vladimir Putin. Né, uma das medidas que poderiam ter mais impacto, a exclusão do país da rede global de pagamentos SWIFT, né, não foi adotada. Fala-se nesta questão, desta forma de fazer com que a Rússia pague caro por isso. Bom, essas medidas, né, já foram tomadas, que eu citei anteriormente, contra outros países e não fizeram com que eles colapsassem. Por exemplo, Cuba, nos anos 60, né, Venezuela, Coreia do Norte, Irã, Síria, Líbia, são alguns dos exemplos que foram alvo, né, e nunca quebraram com as sanções econômicas que podem gerar aí sanções populares, mas a história mostra que essas sanções, né, não derrubam governos. Por exemplo, Saddam Hussein, né, foi sancionado, embargado e só caiu quando houve realmente, né, a capturação dele, quando ele foi capturado. Né? Então, assim, você tem aí essas questões. Hoje, por exemplo, para você entender, a Rússia tem pelo menos 600 bilhões de dólares em reservas internacionais, assim como reservas, né, em ouro também. Ou seja, a Rússia também, ela fechou recentemente um acordo bilionário de fornecimento de gás. Agora, o seu grande parceiro asiático, que é a China. Um outro ponto, Ucrânia é parceira, mas não membro da OTAN. Lembre-se que ela quer fazer parte, mas porém ela não é membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, dominado pelos Estados Unidos. Atualmente, né, a aliança tem um papel importante na disputa entre Rússia e Ucrânia. Apesar de a Ucrânia não ser membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, ela é considerada um país parceiro. O que significa isso? Em algum momento pode vir a fazer parte. A Rússia, no entanto, é contra essa entrada. Por isso que a Rússia invadiu a Ucrânia, ou seja, ela não quer, em hipótese alguma, que, né, a Ucrânia faça parte da OTAN. Ou seja, o tratado prevê aí uma reação, né, contra as agressões aos países membros. Né? Então você tem aí essa questão aí. Porém, o que fazem os países, né, que ajudam os países parceiros? Apenas as sanções econômicas. Estados Unidos, França, Itália, Inglaterra, Alemanha não mandaram nenhum soldado, mandaram apenas armamentos. E diz para a Ucrânia: se vire, nós estamos te ajudando com armas. Cabe a você armar o seu povo e combater a Rússia. Assim é fácil. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então é isso, ou seja, os países, né, ou as partes, os países membros da OTAN, concordam que um ataque armado, ou várias, né, delas na Europa ou na América do Norte, por exemplo, seria considerado um ataque a todas, né, segundo consta o 5º artigo, né, do Tratado da OTAN, que prevê inclusive o emprego de força armada para então restaurar, né, e garantir a segurança na região do Tratado, né, do Atlântico Norte. Bom, essas são as questões, né, pertinentes, né? E você sabe, o Putin tem uma habilidade muito maior entre as lideranças ocidentais, né? Se de um lado de cá tem o Biden com uma postura muito mais
conciliadora, né, até por uma questão talvez seja de personalidade do camarada, né, ele tem uma fala mais mansa e ele não consegue, né, se impor aí como um presidente que diplomaticamente, né, que politicamente, então vai de confrontar, né, o Vladimir Putin, que está aí, né, vai lá e pega e bate em cima. Ou seja, a intenção de Putin em expandir seu território agora ameaça também a países que eram aliados da União Soviética, como, por exemplo, a República Tcheca, Hungria, Polônia, Bulgária, Romênia, Eslováquia e Albânia. Todos são membros da OTAN. Isso poderia, então, pressionar ainda mais os Estados Unidos e países da Europa a entrarem aí em confronto com a Rússia. É isso, aguardar para ver até onde vai esse confronto com esses países que outrora, né, fizeram parte da ex-União Soviética, né? Então aí a gente fica à espera do que vai fazer a OTAN. Acredito que vai continuar apenas mandando armamentos e armando, né, a Ucrânia, deixando que ela se vire como pode contra o exército russo, que é centenas de vezes mais poderoso do que o pobre exército da Ucrânia. É isso. A OTAN e os Estados Unidos apenas assistem de camarote, oferecendo armas e sanções. Só que sanções não vai derrubar a Rússia. É isso. Se você gostou desse conteúdo a respeito da guerra da Ucrânia, né, onde eu coloquei aqui 3 pontos importantes para você poder entender aí este momento crucial, né, para o planeta e principalmente para o povo ucraniano, né, que é aí a invasão da Rússia, né, e por que os Estados Unidos não entram na guerra contra a Rússia. Porque ele não é bobo. E nem os países europeus sabem muito bem disso, sabem, eles precisam, né, daquilo que a Rússia oferece a eles, por exemplo, o gás natural. Sanções não vai parar a Rússia. É isso, eu sou o professor Oswaldo e você assistiu a esta aula porque os Estados Unidos não entram na guerra contra a Rússia. É isso, fico por aqui e vejo você na próxima aula.